Paz do Senhor a todos, boa noite. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 1 até o 6. Diz assim a palavra de Deus: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Verso 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Esse texto aqui, o Senhor Jesus já está chegando no final do ministério dele. Ao terceiro ano, de ministério dele, ele já está vendo, a silhueta da cruz, a sombra da cruz está ficando mais próximo, e ele está preparando, os discípulos ali nessa reta final, dizendo que eles iam passar por problemas, eles iam perder o pastor dele, então ele ia ficar como ovelha desgarrada, ele ia perder o mestre dele, e eles iam ficar atordoados. Por isso que ele fala: não se turbe o coração de vocês, Então ele sabia que a maioria das vezes nós estamos muito preocupados com tantos problemas, desse mundo, trazendo para nós hoje, Nós andamos muitas vezes ansiosos, é tanta coisa para a gente resolver, é tanto problema, Parece que a gente acaba um, vem outro, acaba um, vem 10, E a gente fala: meu Deus, e agora? Aí Jesus falou: olha, não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim, Ele sabendo disso, que esses problemas a gente ia enfrentar no mundo, e que vivemos cada dia, cada dia pior, principalmente nós do século 21, nós, a igreja dos últimos dias, como eu tenho falado, nós estamos vivendo os últimos tempos, e eu creio tanto nisso porque a gente tem visto tanta coisa, Essa semana a gente ficou escandalizado aí com a notícia de um anestesista, que abusava das suas pacientes enquanto elas estavam anestesiadas. Meu Deus! Falei: não, eu já vi, eu pensei que eu já tinha visto de tudo, Teve no Paraná lá, um policial matou a família inteira, ainda matou mais 2 de fora, Ficou totalmente transtornado, 8 pessoas. Eu vi um vídeo essa semana de um pessoal numa passeata, pessoal feminista, misericórdia, Uma aberração, pessoas nuas correndo no meio da rua, defendendo todas as aborto, a doutrina LGBTQI+, nas escolas, ideologia de gênero, tudo que a gente imaginar aí, Uma cantora famosa, mas eu não sei nenhuma música dela, Não sei se ela é famosa, para mim não é. Falou a semana que era pedindo para que um candidato à presidência defendesse a liberação das drogas. Olha como a gente está indo, De mal a pior. Mas isso, a Bíblia já disse isso para a gente, Se você for lá em segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, ele fala lá que os últimos dias seriam trabalhosos, Está lá em capítulo 3 de 2 Timóteo. As pessoas seriam avarentas, mais amigas do dinheiro, elas seriam mentirosas, e aí ele vai falando, os últimos dias ele está falando para Timóteo, para aquela época, mas para os dias de hoje, dias terríveis a gente está vivendo, e sabendo disso, Jesus tranquiliza os seus discípulos, Ele fala para ele: olha, não se turbe vossos corações, crede em Deus e crede também em mim, Na casa do meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar e eu volto, para buscar vocês. Então a gente tem que acreditar nisso.
Só que tem um discípulo dele aí no versículo 4, ele fala assim: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Aí no versículo 5, um dos discípulos diz assim, Tomé, né? Senhor, nós não sabemos para onde vais e como poderemos saber o caminho. E o Senhor Jesus, ele mostra o caminho para o céu, ele mostra o caminho para a eternidade. Muitas vezes a pessoa é como Tomé, né? Não sabe o caminho, está descrente, mas Jesus está dizendo: olha, eu vou mostrar para vocês o caminho novamente. E aí está no versículo 6, né? Ele diz aí: eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o único caminho para o céu, eu sou o único caminho para a vida eterna. E ele diz aí, quando ele fala que ele é o caminho, ele está falando de um propósito de Deus para alcançar a eternidade. Não dá para seguir um outro caminho que não seja Jesus e você ir para a eternidade, você ir para o céu. Tem que ser através desse caminho. E esse caminho é unicamente Jesus Cristo. Amém, irmãos? Ele fala que eu sou o caminho. Então não existe os caminhos para o céu. Não existe os caminhos, né, para você encontrar essa paz, né, que ele diz: olha, não se turbe os vossos corações, crede em Deus e crede em mim, né? Nós temos que acreditar. A aula hoje com os pré-adolescentes foi sobre a fé, e a gente trabalhou muito isso. O que é fé? E alguns falaram lá, fé é confiança, fé é acreditar, né? Fé é acreditar em quê? É ter fé em quem? É confiar em quem? A gente falou para eles, né? Eu falei para eles assim: olha, na Índia tem os hindus, ele tem 300 milhões de deuses, então eles têm fé também. Lá uma vaca é uma deusa, o rato é um deus, né? Então tem muito, eles têm fé também, mas o segredo é confiar em quem? É acreditar em quem? É andar em que caminho? No caminho de Jesus, amém? Então eu tenho que ter fé em Deus, né? Ter fé em Jesus, e eu tenho que andar no caminho dele. Ele está dizendo: olha, vocês mesmos sabem o caminho, né? O caminho para onde eu vou. E Tomé fala que não. Então é possível você andar com Jesus, né, e não saber o caminho do céu. Era um discípulo dele. Então é possível você estar na igreja, é possível você já ter tido uma experiência com Jesus, já está quase chegando o final do ministério de Jesus, mais de 3 anos Tomé era andando com Jesus, e ele não sabia que Jesus era o caminho para o céu, que Jesus era o caminho para a eternidade, que Jesus era o caminho para a salvação. É possível, irmãos. Nesses últimos dias nós temos visto isso, né? Pastores, grandes líderes, pessoas aí, líderes de banda, não conhecendo o caminho do Senhor. Já andaram no caminho no passado, mas hoje não conhecem mais o caminho, mudando, né, as doutrinas, mudando a palavra de Deus, ensinando pessoas a irem por outro caminho que não seja o caminho chamado Jesus Cristo, ensinando as pessoas a viverem de acordo com as suas próprias vontades, ensinando as pessoas que não tem que tomar a sua cruz a cada dia, ensinando as pessoas que não precisa se negar a si mesmo, ensinando as pessoas que não é assim que a palavra de Deus diz. Olha, tem uma outra interpretação, né? Mudando o caminho, que é o caminho que leva ao céu, que é Jesus Cristo, amém? Falar do caminho é falar desse projeto de Deus para alcançar a eternidade, né? Não ande fora desse caminho, queridos. Não ande fora, né? Não dá, né? Assim como Tomé, né? Que não sabia qual era o caminho para o céu, para a casa do Pai. É Jesus o caminho onde você deve andar, amém? Não ande por outro caminho. Não ande por outro caminho. Quando Jesus fala lá, né, que é melhor você entrar no reino do céu faltando uma perna, ele está dizendo o quê? O que é que ele está dizendo? Não é para você. Ele fala assim: é melhor arrancar a perna, né, e entrar no reino do céu com uma perna só. Ele não está dizendo para a pessoa se amputar.
Ele está dizendo para a pessoa se amputar aqui, ó, dentro do coração, dentro da mente, né? Para você não andar por caminhos com pessoas que não valem nada. Você não andar em caminhos que te levam para o inferno, né? Você andar por caminhos que não é o caminho do céu. Por isso que ele está dizendo, é melhor você cortar a perna, é melhor você cortar o braço, é melhor você arrancar um olho, é melhor você não olhar para aquela coisa que vai fazer você pecar. É melhor você não pegar naquela coisa que vai te levar para o inferno. É melhor entrar com um braço só no céu do que com os dois ser lançado no inferno. É isso que ele está dizendo. Então, quando ele fala para você não andar, tirar a perna, né? Você não caminhar com pessoas que não prestam, com pessoas que te afastam dos caminhos de Deus, com pessoas que te afastam do caminho da eternidade. Então, não ande fora do caminho chamado Jesus. Amém? Volte, né? Converter é isso, né? Converter não é você está indo numa direção e você volta 180 graus. Conversão é isso. É você ir num caminho que está errado e fazer isso. Voltar para Jesus. Mas o problema é quando você está no caminho chamado Jesus e você é que dá meia volta. Mas ele é misericordioso, amém, irmãos? E você pode voltar a hora que quiser, amém? Jesus morreu de braços abertos. Olha, tá esperando para te dar um abraço. É assim que ele é, né? O diabo não, roubar, matar e destruir, né? Ele está babando para levar as almas para o inferno, né? E range os dentes quando ele vê um ser humano, porque ele sabe que para ele não tem mais jeito. Jesus não morreu na cruz por causa de Satanás e os anjos. Jesus morreu na cruz por causa de nós, pecadores, mas arrependidos, amém? Então não ande fora do caminho chamado Jesus. Jesus é o caminho onde você deve andar, né? Não saia desse caminho, né? Volte para esse caminho. A segunda verdade aqui que ele fala para os seus discípulos e para a gente aqui, ele diz aí, eu sou o caminho, mas eu também sou a verdade, né? No mundo, mentir é uma coisa que as pessoas acham que traz vantagem, não é assim? Eu vou vender o carro, e se eu disser que ele não tem aquele problema, ele vai ficar mais valorizado, não é assim? O carro vale 14 mil, se eu disser que ele está com problema, só vou vender por 10, é melhor mentir. O carro está bom, né? Mas vai dar problema, depois vai dar um trabalho, né? Então muitas vezes, principalmente, às vezes a pessoa é vendedor, né? Já ouvi muito isso, eu fui vendedor há muito tempo. Não precisa mentir, você só omite. É uma mentira disfarçada, né? Você omitir não é mentir, mas você está sabendo que a pessoa está caindo no abismo, você não vai avisar que ali está um buraco, né? Se você tem um produto, se você não acredita naquele produto e não confia nele, como é que você vai vender enganando a pessoa? Fala a verdade, se ela não quiser, amém, né? Deus vai mandar outra pessoa, né? Então, eu sou a verdade, né? E nesses últimos dias, né, a gente está vendo aí muitas mentiras em relação à igreja, em relação ao evangelho, e o pior, né, dentro da igreja, né, muitas igrejas pregando a mentira, né? Tem que pregar quem é Jesus, o que é que a palavra de Deus diz, o que é que a gente tem que fazer, né? Quando estiverem pregando uma coisa que não está na palavra, ou está pregando uma coisa que vai massagear o seu pecado, cuidado, ele está te levando para o inferno. Não, porque Jesus é o caminho e a verdade. Não existe mentira nas palavras de Jesus, né? Não existe nem sombra de dúvida nas palavras de Jesus. Então ele está dizendo que ele é a verdade, né? Qualquer coisa que tiver fora da palavra de Deus, não vá, né? Então ele está dizendo, eu sou a verdade. Então não vá nessa, no mundo mentir, né? Quem é o pai da mentira, a Bíblia fala, né? Então é o diabo, né? Eu trabalhava com uma moça que ela mentia tanto, que até ela acreditava na mentira dela. E uma vez eu falei para ela assim, você sabia que a Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo? E quem mente, vive mentindo, é filho do diabo? Ela arregalou os olhos assim e ficou parada assim. Então ela sabia que ela mentia. Ela mentia tanto, já tinha matado a família inteira para faltar, né? Até depois eu falei, ela tem ainda mais algum parente?
Matava todo mundo. Ó, morreu não sei quem lá em Minas, morreu não sei quem lá não sei aonde. Aí amanhã eu não venho, amanhã não sei o que. Aí ia enrolando. Elas me falavam, será que ela tem algum parente ou ela já está sozinha no mundo? Porque mentia descaradamente. Jesus é a verdade, amém, irmãos? Então viva na verdade, né? Mentira leva à condenação eterna. E a Bíblia fala lá, né? Esse texto lá de 2 Timóteo 3 fala: nos últimos dias os homens serão mentirosos. Mentirosos, eles acreditam na sua própria mentira. E um monte de gente segue essas pessoas, né? Na igreja, né? Multidão indo nas igrejas aí. A pessoa está mentindo, né? Que a pessoa não precisa deixar o pecado, que a pessoa não precisa mudar de vida, que a pessoa tem que continuar. Eu vi agora há pouco uma aberração de novo daquele pastor lá da Água Branca. De novo. Até a pessoa que comentou falou, depois ele vai dizer que a gente pegou um trecho da mensagem dele. Mas ele estava falando que a pessoa pode adulterar e continuar tendo Jesus. A pessoa pode ter outra pessoa na sua cama e continuar com Jesus. A pessoa pode estar usando maconha, usando droga, ele fala assim mesmo. E ele continua com Jesus. Aonde, irmãos? Aonde? E um monte de gente indo para essa igreja, né? Um monte de gente indo aí. Só que ele está levando as pessoas por um caminho que leva ao inferno. E a pessoa vai atrás disso aí porque ela está enganando a si mesma. Ela sabe que está no caminho errado, mas ela quer ouvir daquele líder, né? Que ela está indo bem. Eu vi um outro líder, um trecho esses dias de um outro líder, Caio Fábio, misericórdia. Nem aconselho os irmãos dele. Ele fala que Deus autoriza a falar palavrão num vídeo dele lá. Isso está aí do jeito que está, né? Olha, e um monte de gente segue esse cara na internet. Olha onde está. Jesus fala, eu sou o caminho, né? Outro caminho que não sou eu, que não está falando das minhas palavras, né? A Bíblia fala o quê? Para não falar palavras torpes. Aí o cara vem e fala a interpretação dele. E um monte de gente vai atrás. O outro vai lá e fala, não, você pode continuar adulterando. Aí você vai lá para a Bíblia e está dizendo, olha, o adúltero não herdará o reino dos céus. O mentiroso não herdará o reino dos céus. Né? Vai falando tudo isso, né? Lá em Apocalipse e outros textos mais. Né? E essa pessoa vai dizendo isso. Não, mas não é assim. O próprio Novo Testamento fala isso. Mas um monte de gente indo atrás. Por isso que Paulo fala lá que os últimos dias serão maus. E Jesus, sabendo disso, ele fala para a gente, olha, não se turbe o vosso coração, calma, né? Eu sei que vocês têm muito problema e vocês nos últimos dias vão enfrentar tanta coisa, mas fiquem firmes. Né? Eu gosto muito do texto lá que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, ele fala para Timóteo, quando ele já está no finzinho da vida dele, ele fala, olha, eu completei a carreira, e ele fala, eu guardei a fé. Guarde sua fé em Cristo, porque ela vai estar sendo muito bombardeada hoje, né? Tá sendo, não quer dizer que eu estou na igreja, né? É um monte de gente dentro das igrejas, mas Tomé estava dentro da igreja. Tomé andava com Jesus, viu os milagres de Jesus, e ele fala assim, onde é o caminho? Que caminho é esse? Nós não sabemos, né? E Jesus fala, puxa, só falta dizer, aqui, né? Mas, e aí, você viu tanta coisa, né? Judas andou com Jesus, viu todos os milagres de Jesus, mas ele vai e entrega Jesus, né? Ainda com um beijo. Pedro, né? Mas Pedro se arrepende, amém? Tomé também se arrepende, mas Judas não se arrepende, né? Tem alguns teólogos aí que falam, Judas foi salvo, foi, né? Caldeirão da bruxa. No mundo, irmãos, a mentira é bom e traz vantagem. A mentira leva à condenação. No Senhor não há mentira e nem no que Ele fala. Assim como Tomé, que andava com a verdade, né, do lado, Jesus, mas não conhecia a verdade, você sabe quem é a verdade? É Jesus. A verdade na qual você deve viver, amém? Viva na verdade de Jesus. Tudo fora de Jesus, né? Tudo naquilo que o Senhor falou na palavra,
tudo que a palavra de Deus diz. A sua baliza tem que ser Jesus. Tem um livro que fala, né, nos meus passos, o que faria Jesus, quando você for caminhar por aí, será que Jesus entraria aqui? Né? Porque às vezes também tem crente que fala assim, não, eu fui lá naquele local para evangelizar, aí volta bêbado de lá, né? Tem uns colegas lá no boteco, lá eu vou evangelizar ele, o cara tem problema com bebida, aí ele vai evangelizar no boteco, ele vai voltar bêbado, primeira coisa que ele vai fazer é beber. Não, foge de toda a aparência do mal, amém? É isso que a palavra diz. Não vai brincar com fogo. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Se tem algum amigo que está no lugar errado ainda, ora a Deus para que você encontre ele numa outra situação. No ônibus, no metrô, em qualquer lugar. Mas não dá sopa. O diabo, ele não dorme, ele é um espírito. Ele está noite e dia. E muitas vezes ele coloca um demônio atrás de você, para que você caia em determinada coisa. Ele está ali o tempo todo. Se você não estiver na pegada, se você não estiver no caminho, se você não estiver na verdade, que é Jesus, cai, irmãos. Então tem que estar no caminho que é Jesus. Tem que andar ali no caminho reto. Quando eu me converti, a irmã que foi lá na casa da Rosilda, ela falou a palavra de Deus para mim. E ela falou tudo que eu tinha feito, tudo que eu tinha prometido para Deus. E ela falou assim, Deus quer sua vida reta como um prumo. Eu falei, eu já trabalhei de ajudante de pedreiro, eu sei o que é um prumo. Falei, Senhor, mas não dá nem para a parede ser um pouquinho torta? Não, Deus falou que é sua vida reta como um prumo. Eu falei, misericórdia. Mas ali entrou um temor no meu coração. Falei, tem que viver assim mesmo. Tem que viver assim mesmo. É isso que Deus quer, irmãos, das nossas vidas. E não é peso nenhum. A gente erra. Mas a gente, arrepende-se, Arrepende. 1 de João, esse texto lá, filhinho bom que não pequeis, mas se pecardes, vocês têm uma advogada direita do Pai, Jesus Cristo justo. Ele é fiel para perdoar todo e qualquer pecado, amém? O sangue de Jesus nos purifica de todo e qualquer pecado. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Não posso ficar prostrado lá no caminho errado. Volta para o caminho do Senhor, Ele te levanta e você segue, amém? Ande, no caminho de Jesus, viva na verdade. E ele também fala aqui, nesse mesmo versículo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E a vida. Ontem a gente comentando lá no curso lá sobre esse rapaz lá, que matou a família inteira. E o pessoal vai muito por problema psiquiátrico, psicológico, Mas eu falei assim, primeira coisa, ele não tinha vida de Deus nele. Falta de Deus no homem, O homem dos últimos dias é isso aí, irmãos. Ele é vazio, E aí o diabo trabalha com legalidade. O diabo, ele é legalista. Olha, isso é uma coisa muito séria mesmo. Aprenda isso mesmo. Ele só trabalha com legalidade. Ele só entra na vida de uma pessoa quando ela dá legalidade. Possessão principalmente. Ele não entra sem legalidade. Eu li um livro uma vez e um pastor falou que foi expulsar o demônio de uma pessoa e a pessoa ficou possessa e ele falou, você vai sair agora em nome de Jesus. Aí o diabo falou assim, o demônio, eu não vou sair. Ele falou, vai sair, porque eu não estou mandando você sair no meu nome, no nome de Jesus. E ele falou, mas ele não quer. A pessoa, A pessoa não queria. Aí ele falou, como assim? Ele falou, a pessoa que eu estou nela, o corpo que eu estou nela não quer. Ele quer que eu continue com ele. Aí ele falou, então sai. Aí ele saiu, o demônio. Aí ele conversou com uma pessoa lúcida. Ele falou, você estava possesso e o demônio que estava em você falou que você não quer que ele vá embora. E ele falou, e é verdade, eu quero mesmo que ele continue comigo. Aí ele falou, então eu não posso fazer nada. Porque o diabo trabalha com legalidade. Ele quer que a pessoa esteja nele. Entendeu? Ele quer, diferente de muitas pessoas que querem ser liberta e não conseguem. Tem pessoas que querem ser liberta e não conseguem. Então você vai dar uma ordem e vai ter que sair em nome de Jesus. Então muitas pessoas dão legalidade para o diabo e ele vai entrar, irmãos. E ele veio para roubar, matar e destruir. Se você tiver a vida de Cristo em você, se você tiver o Espírito Santo, porque Jesus fala lá, ele conta aquela história, que a pessoa que foi expulso um demônio, o demônio foi embora
E depois ele volta com 7 demônios pior do que ele. E a casa está limpa. E ele fala, se a pessoa não entregar a vida para Jesus, se o Espírito Santo dele não entrar nele, né, quando esse demônio vem, ele volta com 7 piores do que ele, e o estado daquela pessoa é 7 vezes pior. 7 não quer dizer 7, né? É o número da perfeição, uma legião que vai vir. E o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Porque ela foi expulso o demônio e ela não quis aceitar Jesus. Ela estava na consciência plena. Né, Ibiu? Já tratei casos assim. Aceita Jesus? Não, ainda não estou preparado. E depois a gente vê, toda vez o estado depois é um estado muito terrível. A pessoa não se conserta com o Senhor. Leva na brincadeira. O diabo não brinca, irmãos. Deus é misericordioso, amém? Deus é gracioso. O diabo não tem misericórdia. Ele não tem misericórdia. Quanto mais pessoas, os dias deles está contado. Jesus está voltando, né? Só Deus sabe, né? E o Senhor sabe o dia da volta dele. Mas o diabo sabe que está chegando perto. Ele sabe disso. Então, quanto mais pessoas ele levar para o inferno, para ele é ótimo, né? Vai enganando, mentindo, levando as pessoas para outros caminhos, tirando as pessoas da verdade, dando outro tipo de vida, prometendo uma vida, né? Porque o mundo é assim. Promete uma vida. Eu vi um testemunho esse dia de um jovem que ele começou cedo na caminhada na igreja, depois ele chegou numa determinada idade, ele falou assim, eu vou experimentar o mundo. E se arrebentou mesmo. Mas ele voltou, graças a Deus, hoje está firme na presença. Então muitas vezes o diabo promete uma vida fácil, e quando chega lá, o bicho pega. Muitos conseguem voltar, mas muitos ficam por lá mesmo. E quantas pessoas morrem no meio do caminho, né? Não é fácil, não é fácil. Eu sou a vida, ele está dizendo. É impossível viver a vida plena fora de Jesus. Amém, irmãos? O homem arruma a solução para tudo, né? Arruma a solução para a vida dele, né? Para o trabalho, o dinheiro, mas ele não arruma uma solução para a morte. E só Jesus pode dar vida eterna, né? Ele não tem como resolver o problema da morte. Né? Jesus é a vida. Para concluir, irmãos, tem um médico que eu sigo, ele é Dr. Fernando Lemos. Eu não sabia que ele era evangélico. Não sei se os irmãos já viram os vídeos dele aí. Ele é proctologista. E ele, vi um vídeo dele agora dando testemunho, né? Foi quando eu descobri que ele era evangélico. E o vídeo dele, ele fala que ele ainda era residente. E ele diz assim, eu não vou dizer o nome do hospital, né? Mas ele, naquele ano, ele ainda jovem, e ele estava longe da presença do Senhor, assim, estava na igreja, mas estava meio crente Raimundo, né? Um pé na igreja, outro no mundo. Ele disse que estava experimentando já algumas coisas, estava meio, né, frio. Aí ele disse que naquele dia lá, um paciente deles teve complicações e eles tiveram que reanimá-lo, né? E ele disse que é 30 minutos que a norma médica fala para voltar uma pessoa. Aí foi 30 minutos não voltava. Aí ele falou assim, vamos mais 15 minutos. Que ele acho que ele estava chefiando a equipe ali. E esse paciente, ele falou para a família que ele ia dar alta para ele, ia fazer a cirurgia, ia dar alta no dia seguinte. E ele falou aí ele falou assim, puxa, eu dei minha palavra para a família que ele ia receber alta amanhã. E ele veio a óbito, era um câncer que eles estavam tentando tirar e não teve jeito. E ele foi mais 15 minutos ali e não conseguiu. Aí foi dado como morte mesmo, faleceu. Aí toda a equipe já sai, né? Já era 3 horas da manhã, 3h30, todo mundo cansado. Aí já sai a equipe, sai todo mundo, sai tudo. E ele disse que ficou só ele na sala ali, no centro cirúrgico. E ele disse que viu entrar uns vultos pretos. Antes daquele vulto chegar, aquele homem começou a se debater depois de morto, já estava dado como morto. Ele começou a se bater, mas ele disse que aí o pessoal começou a sair, porque eles dizem na medicina que pode acontecer isso também, né? Ele diz que a medicina sempre quer dar uma desculpa, nunca vai querer afirmar o sobrenatural. E o cara começou a se debater, mas ele já estava dado como morto, e todo mundo saiu, foi embora todo mundo. Teve pessoas que ficou com medo, saiu, e ele disse que ficou só ele. E ele disse que quando ficou naquele corpo ali,
aquele corpo se debatendo, aí veio aquela nuvem, né? Aquelas nuvens negras, e aquelas nuvens chegou em cima dele assim, e ele deu um grito, e ele se debatia, e ele entendeu que aquela alma, né? O corpo ia ficar ali, mas aquela alma não queria ir para onde aquelas nuvens que ele chamou lá, e falou, isso eram espíritos malignos das trevas que vieram buscar aquela alma. E aquela alma se debatia, ela não queria ir, porque o lugar para onde ela ia era um lugar muito ruim. E quando aquelas nuvens vai em cima dele lá, aqueles vultos escuros, e arranca aquela alma de lá, o corpo parou de bater, e ele ouviu um grito, né? Um grito terrível, que a pessoa estava indo para um lugar terrível, a pessoa estava indo para um lugar que aquela alma não queria ir para lá. E ele fala na entrevista, a alma tem um destino, e o destino dela ou é ir para o inferno ou é para o céu. E ele falou assim, e naquele dia, eu voltei para os trilhos, eu voltei para o caminho. Eu voltei para o caminho. Que caminho? Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele falou, naquele dia eu voltei para Jesus. Naquele dia eu voltei para o caminho, né? O único caminho que leva o homem para o céu é Jesus Cristo. Aquela alma foi para o inferno. É duro, irmãos, né? E ele falando para o entrevistador, olha como se nós... ele fala assim da classe médica, ele fala, a classe é muito cética, mas as pessoas que deveriam ser mais crentes eram os médicos, porque eles sabem como funcionam os organismos, né? Come uma comida que não apodrece, faz isso, ele deu alguns exemplos lá, e ele falou, e a gente não acredita que saiu a alma daquele corpo virou nada, vai ser enterrado, vai apodrecer, aqueles que estão em Cristo ressuscitarão, né? Terão um corpo de glória, né? E aí, né? Onde você quer passar a eternidade? Ele fala, né? Jesus diz para você, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o caminho por onde você deve andar, sempre, sempre. Eu encontrei esse caminho um dia, eu encontrei esse caminho, eu ando hoje, né, por esse caminho, é esse caminho pelo qual você deve andar para sempre, até o dia que Ele vir buscar, né, e levar para nós para o lugar onde Ele está, e aí nós vamos caminhar lado a lado com Ele também lá, amém, irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar. E disse Jesus, muitas vezes eu fui como Tomé, Senhor, qual é o caminho? Andando com Jesus, mas Senhor, qual é o caminho? E Jesus fala, eu sou o caminho, Tomé. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho para o céu, eu sou o caminho para a eternidade. Eu sou o caminho para viver uma vida aqui na terra em plenitude. Eu sou um caminho para viver uma vida aqui na terra de paz. Uma vida na presença do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque eu encontrei esse caminho. Obrigado porque nós aqui encontramos esse caminho. Aquele que está longe dos caminhos do Senhor, volte para o caminho. Volta para o trilho, como disse o médico. Eu voltei para os trilhos. Eu voltei para o caminho do Senhor. Porque a alma tem um destino para a alma. E a nossa alma, depois que nós entregamos ela para Jesus, então o nosso destino é nas moradas celestiais com o nosso Deus. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor tem vida, e vida em abundante para você, meu querido. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o nome do Senhor. Glórias te damos, Senhor. Glórias, Senhor, por nós estarmos no caminho chamado Jesus Cristo. Por nós termos, ó Pai, estarmos vivendo na verdade da Tua palavra, Senhor. Não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, Senhor. E nós termos essa certeza da vida eterna, Senhor. Morando em nós, o Espírito Santo de Deus. Nós temos essa certeza para onde nós estamos caminhando, para onde nós estamos indo. Nós estamos indo na direção daquele que é o perfeito, Senhor. O perfeito de Deus, o Senhor Jesus Cristo.
Pai, em nome de Jesus, que o teu amor grandioso, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo de Deus seja sobre nós, Igreja Batista Resplandecer, aqui no Jardim Munira, mas também em toda igreja que se reúne no nome santo e poderoso do Senhor Jesus, que eu oro. Amém e amém. Fique nesse caminho, querido. Fique, né? Como o apóstolo Paulo falou. Completei a carreira, mas guardei a fé. Continuei no caminho, continuei nos trilhos. Amém?